Estou aqui com o Rubem, grande amigo. E aí, meu irmão? Rubem, a gente se conheceu aí, tem o quê? Um ano, né, mais ou menos? Já tem, Foi a outra vez que eu vim, né? Isso. Se conheceu. O Rubem veio para tomar uma irmã que era da nossa igreja, né? É mesmo. Em outras intenções. É mesmo. A gente conheceu a Thaís, né? Andava conosco lá na Hebron e o Rubem hoje é casado com ela. Fui sério, né? Eu não brinquei. Foi sério, Namorei, com seriedade. Casei. Mas eu sempre, desde a primeira vez, que a primeira conversa, eu já senti uma ligação ali com o Rubem. E por mais que a gente nem sabia, né, que você ia morar aqui um dia ou não, nem era nada nos planos, né? Mas foi interessante que a gente se conheceu aí nesse contexto e eu lembro que foi muito bom desde o começo. Verdade. De lá pra cá, eu e minha esposa, a gente fez o curso de noivos, né, com vocês, online. Espanha, né? Você na Espanha, Thaís aqui no meio da pandemia. O casamento vocês perdidos. Foi doido, né? Como é que a gente vai casar? Foi doido. Foi doido. Mas foi um tempo bom também. E hoje vocês casaram, né? Depois você pode falar um pouquinho também dessa experiência. O carinho e o amor é mútuo. Viu? Sim. A gente ama muito vocês. Legal. E hoje, né, nesse primeiro podcast aqui do Link Club, eu acredito que a gente vai ter outros também. E vamos dar essa liberdade, né, na nossa conversa e outras conversas que virão. Mas hoje eu quero o Rubem estar aqui conosco e eu acredito que tem muita coisa para acrescentar, para a gente compartilhar aqui da nossa vida, experiências pessoais. E algo que eu acho interessante é que aqui no Brasil, principalmente, Goiânia nem se fala, nossa cidade aqui, tem muitas pessoas que nasceram em famílias cristãs. Tem muitos filhos de pastores, eu conheço um monte de amigo meu, filho de pastor, filho de pais cristãos. Hoje, dentro da igreja local, eu frequento uma igreja, faço parte de uma igreja e estou lá como pastor também. A igreja tem 18 anos. Então, no longo dos anos, a gente vai vendo famílias gerando filhos, pessoas que eram adolescentes, como eu. Hoje eu já tenho filho também. E a gente vê os filhos crescendo no contexto de igreja, então é muita gente. Então, eu nasci desde criança com a minha mãe me levando na igreja. E eu sei que o Rubem é filho de pastor também, veio de uma geração de pastores, né? Se você puder falar um pouquinho aí. Então, eu venho da Espanha, no primeiro eu não falo muito bem, vou tentar falar o melhor possível, mas vamos lá. Eu sou espanhol, né? Então, na Espanha é outra cultura, outro contexto. Então, lá, por exemplo, somos 2% de cristãos, protestantes, né? Evangélicos. Então é outro contexto. Aí é muito estranho, por exemplo, quando eu estava na escola, mano, eu era o único cristão evangélico. E eu lembro que eu estava lá e eles perguntavam, às vezes tinha aquelas perguntas, e sua avó trabalha do quê? Meu avô era pastor. E cara, hoje está mais normalizado lá na Espanha, né? Tipo, eles já sabem o que é a igreja evangélica e tal. Mas quando eu era criança, não. Aí, mano, passava uma vergonha, falava, que eu falo? Eu queria mentir, né? Eu falava, pastor. E tinha uma vez que eu falei pastor, e eles falavam, pastor do quê? De cabra? Aí começaram a brincar comigo e tal. Então, outro contexto, né? Mas eu acho, mano, que tem coisas boas e coisas menos boas quando você nasce num lar cristão, né? Sim. Porque às vezes quando você tem um encontro com Jesus, com o amor de Jesus, quando você não faz parte de um lar cristão, às vezes é é maior, né? Porque você não vê num contexto, né? Quando você encontra é muito lindo, muito precioso. Quando você está em um lar cristão, às vezes é muito mais complicado, né? Porque você olha também, tipo, as dificuldades da igreja, que tem amigos que às vezes falam uma coisa, mas vivem outra. Então é um contexto bem diferente. Eu sei que aqui acontece também, né? Mas aqui no Brasil tem muito mais cristãos, né? São muito mais milhões de pessoas. Mas o contexto, mais ou menos, quando você está num lar cristão, é a mesma coisa. Quase sempre você vive as mesmas coisas, né? Sim, aqui onde você vai, você tromba com crente. É mesmo. Eu lembro que na minha infância,
alguém que falava que era crente, evangélico, as pessoas já tinham um olhar. Não, tinha bastante, só que cresceu muito os evangélicos no Brasil, no número, né? Mas eu lembro da minha infância que tinha um respeito muito grande. Então, se alguém falasse que era crente evangélico, todo mundo ficava, nossa, ele é crente, ele é evangélico, você já tinha uma credibilidade muito grande. Você ficava mais sério quando estava com ele, né? Isso. E como cresceu muito o número de evangélicos, aí hoje tem muito para muita gente os evangelhos são queimados. Hoje, né? Os piores funcionários, enfim, é mal visto. Eu lembro há alguns anos atrás que no supermercado Carrefour, né, grande, eles não faziam cartão para pastores, porque alguns pastores tinham queimado o filme. Sabia não? Então foi crescendo e talvez de uma forma desordenada e meio que aquele cristão de verdade, raiz, foi sendo um cristão meia boca, entendeu? Só de religião, porque ficou um pouco natural. Escolheu uma religião, você evangélico, fui numa igreja, senti um arrepio, agora eu sou evangélico. Eu escutei esses dias falando nos pastores, né, que no Brasil tive um problema, vamos falar um problema, né, que não um problema, cresceu muito o número de cristãos, só que não cresceu em discipulado. Sim. Entendeu? Então você fala assim, teve um encontro com Jesus, mas depois não teve ninguém que discipulou ele, ninguém que pastoreou ele. Então ele se virou eu sou cristão, mas imaturo, não cresceu na fé, na vida, né, pessoal. Então eu acho que aconteceu um pouco isso. E eu também estava escutando esses dias um pastor aqui do Brasil, que ele falava assim, como você olha hoje a juventude cristã brasileira, né? Ele falava assim, possivelmente, que era o Theo Hayashi, que é um cara que foi no mundo todo, né? E ele fala assim, possivelmente a geração brasileira jovem hoje seja mais apaixonada por Jesus. Falou. É mesmo. Sim. E ele viajou na África, Ásia, Estados Unidos. Mas ele fala assim, mas possivelmente hoje o cristão que tem da geração mais jovem fazem por moda. Hoje está de moda ser cristão evangélico. Então, mas não tem uma paixão pela escritura, pelo discipulado, um amor verdadeiro por Jesus. Às vezes só se vira uma moda, né? Então tem esse perigo também, né, que você está falando, né? Que às vezes você fala assim, sim, me entrego para Jesus, né? Porque meu amigo me falou, mas não tive um acompanhamento, não tive numa igreja local e se virou só um imaturo, né? Sim. E falta aquela experiência verdadeira, né? Lá dentro, todos os dias, real, que coloca para fora aquilo, né? Você vive isso um pouco, né? Essa semana eu escutei algo interessante, porque hoje no Brasil tem muitos eventos evangélicos, né? A gente vê conferência do fulano de tal, do ciclano, de tudo quanto é igreja, evento, leva a banda tal, cantor famoso tal, e aquele tanto de coisa acontecendo. Mas chegou um momento na igreja, e eu acho que muita gente tem aberto os olhos para isso, que as igrejas se tornaram muito para si, né? Então a pessoa ela é cristã dentro da igreja, tem todo o estereótipo, aquele estilo, mas a hora que ela sai para fora ali, ela é outra pessoa, e aí dá mau testemunho. Então aquilo que ela viveu, às vezes é algo ruim. E eu ouvi algo interessante, que o nosso evento, eventos que a gente fazem, precisa ser como uma irrigação e não como uma drenagem. Então, quando você irriga algo, é para dar frutos e espalhar e ir para fora, né? E creio que isso é muito importante a gente ter hoje, né? Olha, não fazer por fazer. É interessante o que você está falando, Hugo, que a igreja, eu acho que somos muito consumistas. Fala assim em português? Consumistas, só consumimos, entendeu? Às vezes, tipo, por exemplo, já se vira, vamos para o culto, né, da nossa igreja local e fala assim, qual será a pregação hoje? Será que vai me gostar? E o louvor van a tocar esse aqui, então se vira meio que um cardápio como de as coisas que eu gosto e somos muito consumistas, entendeu? Aí às vezes, por exemplo, vem um maestro da escola, né, de crianças, e ele vem e o que às vezes faz a igreja é, em vez de ensinar para ele o fundamento do reino e enviar de volta, a gente é muito consumista, fala, não, agora você fica conosco dentro das nossas quatro paredes, e nós viramos muito consumistas. E é interessante, pastor, que quando Jesus subiu ao monte, né, com Pedro e alguns discípulos, você lembra? Lá aparece tipo a glória, né, aparece Moisés, tal. Aí Pedro fala para ele, seria bom que a gente ficara aqui, não é? Mas Jesus fala uma frase muito interessante, ele fala, não, precisamos
descer. Precisamos voltar para o mundo normal. Às vezes nós estamos nas nossas igrejas, o ambiente é muito bom, então, mano, precisamos voltar para o normal, né? Para nossas escolas, faculdades, trabalho, e levar aquilo que a gente carrega lá, entendeu? E é muito interessante que Jesus fala. É lá, né? Pedro fala, quero ficar aqui, né? Que está a glória, os profetas aqui com a gente. Mas Jesus fala, não, precisamos voltar. Sim. Eles estão precisando de nós, eles estão precisando disso que a gente está vendo aqui, né? Isso. É interessante. Essa experiência no monte, a finalidade não é ficar lá, né? É descer, né? Ali você está recebendo algo para sair de lá, né? Espalhar isso. É verdade. E essa questão que a gente começou aí de nascer dentro da igreja, desse contexto, se torna, às vezes, é algo que eu percebo, né? Que as pessoas que crescem na igreja, elas veem essas experiências como natural, né? Se tornou comum para ela ver alguém chorando na presença de Deus, né? Ver essas coisas, milagre, né? Um milagre, uma cura. Aí eu não sei como que foi a sua experiência de ter crescido dentro da igreja como filho de pastor, se em algum momento você se acostumou, se teve essa realidade. Eu não sei você, mas tem muito filho de pastor que desde novo vai para a igreja, que eu lembro que eu tinha uma crise, porque eu sempre fui na igreja, aquela coisa, eu até desde criança orava, mas... e quem às vezes não é criado assim, né, veio da farra, do mundão, um dia ele vai ter um encontro com Jesus e se converte e fica uma data marcada. E na verdade, quem nasceu no lar cristão, não tem a data, aquela converter, você muda de rumo, né? Mas você estava pro mesmo rumo, né? Aí você fala, quando você converteu? Eu nasci, fico até perdido, será que eu converti? Que dia que foi e tal? Vem muita dúvida, né? Mas eu sei que chega um momento da nossa vida que a gente precisa ter uma fé nossa. Os nossos pais falaram coisa para nós, os nossos líderes, pastores, mas Deus chega um momento da sua experiência, né? De uma fé real ali sua. Eu não sei como foi sua experiência de crescimento dentro da igreja. E se em algum momento, eu acho que você escapuliu em algum momento, né? Foi complicado, na verdade. Então, meu avô era o pastor presidente, fala aqui, tipo... Sim, né? Ele é o fundador da igreja, a gente não é uma denominação, né? Certo. Aí meu avô era fundador. E já quando eu nasci, né? Meus pais já eram pastores, na verdade, co-pastores, não sei como fala, que ajuda o pastor principal, né? E na verdade eu cresci tipo com a minha família, deixando a igreja, muito boa relação. Meus avós foram uns avós muito bons, amorosos, carinhosos, fala aqui. Meus pais também, eles me deram tudo o que eu precisava e tal. Foi muito bom. Só que quando eu já comecei, sei lá, a ter 7 ou 8 anos, que você começa, né, a entender um pouquinho algumas coisas da igreja, porque quando você tem 4 ou 5 anos, eu nem lembro, né? Mas com 7 ou 8 anos, eu lembro que meus avós, né, vêm de uma cultura que eles não tiveram, tipo, vamos falar assim, um pastor que educara eles da melhor forma, né? Vinha de outro contexto, não é como hoje. Hoje a nossa geração está muito preparada em muitas coisas, né? Meu avô não estudou, ele trabalhou com 10 anos, né, e tal. Aí ele às vezes cometia o erro, né? Que a gente depois já falou sobre isso, né, na minha família. Mas ele às vezes eu estava na mesa, né, imagina, eu tinha 8 ou 9 anos, né, eu assistia na igreja, na escola dominical, fala aqui, né, e tal, eu tinha meus amigos da igreja e tal. Aí às vezes saíam conversas da igreja, quando estávamos almoçando, que me machucavam. Sei. Porque eu escutava às vezes meu avô, ele não estava nem aí se eu estava escutando, ele estava falando de um assunto sério com a minha avó, entendeu? Só que eu estava lá e ele não percebia, aí eu escutava, fulano, sei lá, machucou tal, falou tal, entendeu? Então isso começava a penetrar em meu coração, eu falava assim, cara, é sério que esse cara fez isso? Entendeu? Nossa, o pai de meu amigo, tipo, maltrata a sua esposa, sei lá, coisas que para mim eu era muito criança, isso foi machucando no meu interior, tá entendendo? Entendi. Aí às vezes meus pais também, né, eles conversavam e eles não percebiam, eles depois me pediram perdão porque falaram assim, nossa, hoje aprendimos que não é para fazer isso, só que naquela época eles não, sabe? Não sei se você viveu isso também, ele não cuidava disso. Né? Se hoje, quando eu tiver minha família, meus filhos, eu não vou falar da igreja nunca na mesa com meus filhos, entendeu? Vou ter cuidado para não machucar eles, entendeu? Então, mano, o que aconteceu? Meu pensamento e contexto da igreja começou a mudar, só que para o lado ruim. E eu comecei a pegar muito ódio
contra a igreja. Sim. Eu falava assim, nossa, todos que estão lá são hipócritas, sabe? O que aconteceu? Todo isso começou a entrar dentro de mim. E foi justamente na época, mano, que eu entrei como fala, instituto. Quando você tem 12 anos, você já entra para estudar na escola que já é mais para os maiores, né? Aqui fala ensino fundamental, depois ensino médio. Eu entrei, né? Você sabe que lá sempre tem uma mudança dentro de você, né? Você passa da escola das crianças, né? Aí você passa contra... Aí eu começava a ver os caras fumando, ou não sei o quê. E, mano, que não sei por que isso começou a chamar a minha atenção. Então, se juntou que eu estava pegando muito ódio da igreja, né, por tudo isso que eu estava escutando e vendo. Depois, outra coisa que acontece também, por exemplo, no meu caso, que era filho de pastor e neto de pastor, que você vê pessoas que machucam o seu pai de propósito, que traicionam e, como fala, colocam uma faca nas costas dele. Sim. Aí você percebe, e tudo isso começa a machucar. E eu era muito criança, eu não tinha uma autoridade, eu não entendia o que era igreja. Entendeu? Eu achava que era aquele edifício onde as pessoas iam e eu via lá pessoas hipócritas e tal. E aquela mentira começou a entrar dentro de mim. Sei. Aí, quando eu entrei no ensino médio, que fala? Ensino médio? Isso. Aí, mano, eu comecei a brincar, né, com meus amigos, experimenta esse cigarro que fala? Cigarro. Aí eu comecei a entrar nesse mundo, né, de drogas, festas. Sim. E aí minha vida assim já, tipo assim, pegou outro rumo. Sei. Nada a ver com a igreja, entendeu? E aí eu tive um período muito ruim na minha vida, né? Com drogas, festas, e enfim, né? Isso aí. E eu acho também que muitos amigos meus que estavam na igreja, eles se desviaram, né? Sim. Também por conta disso, entendeu? Muitas coisas que vinham e eles não tinham uma autoridade e também ninguém explicava. Porque se você me explica, às vezes eu poderia entender, mas ninguém explicava para nós. Naquele contexto era tudo muito tabu, palavra tabu. Não podemos falar sobre isso, sobre o outro, entendeu? Então a gente não entendia o que falava. Proibido falar desses assuntos. Aí, mano, a gente olhava a igreja, mano, queríamos ir embora. Entendeu? Muitos amigos meus foram embora, sabe? Sei lá, não, tem coisa melhor lá fora, né? Tanto de gente feliz lá. Lá não me machuca, entendeu? Lá não sou hipócrita. Na verdade, é uma mentira, né? Porque às vezes eu também fui hipócrita. Não é que todo mundo é hipócrita, não. Sim. Mas quando você deixa e abre uma brecha, fala assim, brecha, para o inimigo, mano, começa a entrar muita mentira dentro de você. E vai crescendo e fazendo sentido, né? Não sei se com você aconteceu, mas comigo aconteceu muito, sabe? E nessa fase aí, né, que a gente entra na adolescência, eu acredito que esse podcast, a gente vai ter adolescentes ouvindo e pais também. E eu sei que é algo que todo mundo passa, né? A gente passa. E eu quis te perguntar também sobre ter criado na igreja, porque é muito comum, e eu vejo isso muito acontecer, pessoas que foram criadas naquele contexto e chega um ponto na vida delas que elas vão enxergar realidades aí fora diferentes do que ele viveu, foi criado, e a curiosidade vem, desperta interesse, será que é melhor? Né? Será que esse negócio da igreja é uma farsa? Será que não seria bom experimentar isso? E vem isso, né? Sim. E muito bom você falar aí dessa experiência que você teve de ouvir coisas, né? Fora de hora. Você me machucou muito, e eu acho que é algo que para nós, né? Eu sou pai hoje, pais que talvez vão ouvir isso aqui também, esse zelo e cuidado do que está falando perto dos seus filhos, né? E de prepará-los também. Eu vejo, hoje é muito comum nos cristãos tentar esconder os filhos dentro da igreja, aí você não deixa o menino saber de nada que está lá fora. Só que vai chegar um momento que ele vai ver a realidade aí do mundo. E se ele não está preparado para lidar, vai vir um baque, cara. Então, eu acredito que o que mais protege hoje adolescentes, jovens, é a experiência com a verdade. Não com a religião, não com algo que ele ensinou a vida inteira simplesmente, mas é a experiência pessoal dele. É verdade. Porque é aquilo que te dá a certeza. Minha esposa, ela fez psicologia e sempre foi algo assim, as pessoas... Eu lembro que há muito tempo atrás, minha irmã queria fazer na época que ela... Hoje já está mais velha, né? Vai brigar comigo se eu ouvir. Mas ela, na época, porque ela foi escolher a faculdade para fazer, e ela chegou a cogitar pensar em fazer psicologia, e as pessoas falavam, não, cuidado, porque você
para psicologia, escutar ali os filósofos, são ateus, contradiz a Bíblia, contra a Bíblia e tal, aquele medo, né? Mas ela formou em psicologia, é psicóloga, atende super bem, ama a profissão e algo que sempre sustentou e realmente dentro da universidade ela teve tantos embates ali com a fé, mas hoje ela passou por tudo isso e o que sustentou ela foi uma experiência real que ela teve, né? Porque isso ninguém rouba, né? Então, o que as pessoas precisam é de experimentar de verdade Jesus. É aquilo que vai sustentar a fé, não importa o que ela ouve, não importa o que tá. Porque não tem como a gente botar os nossos filhos dentro de uma bolha, você se esconder, não faz bem para eles, frequentar culto todo dia, escola dominical todo dia, porque em algum momento ela vai ter que lidar com pessoas diferentes, real, vai ter que respeitar todo mundo, amar todo mundo, né, ao ponto dela conseguir mostrar o amor de Deus para todo mundo, sem afetar a sua fé. E pastor, e vai ter uma hora onde ele vai estar no meio das trevas e ele tem que estar preparado para ser luz e sal, fala também, no meio das trevas. A coisa é, pastor, que por muito tempo achamos que é mais fácil e na verdade é muito mais fácil proibir que ensinar. Proibir do que ensinar. Verdade. Não faz isso, não faz isso, não faz isso. Mas não ensina o porquê eu não deveria fazer isso. Sim. Você pergunta hoje para um jovem da igreja, mano, um cara normal, mano, me explica por que não é bom ter sexo antes do matrimônio. E o cara só sabe que não é bom porque falaram para ele, mas ele não sabe o porquê. Sim. Entendeu? Então fomos muito criados nessa cultura. Não faz isso, mas eu não sei o porquê. Sim. Entendeu? E a obediência a Deus, na verdade, o que faz é que me protege. Entendeu? Quando eu sou obediente a Deus, ao que Ele está me falando e Ele está me propondo, eu, na verdade, estou sendo protegido de me machucar, entendeu? Então, a nossa geração foi muito criada assim, não faz isso, não faz isso, não faz isso, é pecado, mas não ensina o porquê, entendeu? Sim, o contexto, entendeu? E isso também acontece muito, eu acho. Sim. E depois que você está falando, eu falo, a igreja às vezes é muito consumista, não sei o porquê. Sim. Só pensamos dentro das quatro paredes quando Jesus nos mandou a ser discípulo em todas as nações. Sim. A igreja é um órgão que cresce, entendeu? Um órgão vivo que tem que crescer, tem que se espalhar, porque quando você não se expande, mano, você morre, entendeu? Sim. Por exemplo, você conhece o Mar Morto, lá de Israel? Como que fala? Mar Morto. Você sabe por que ele é morto mesmo? Você sabe? É porque tem a entrada de água, mas não tem a saída. Sim. E acontece, mano. Às vezes só a gente consumindo, mas quando não damos, quando não vivimos fora do contexto das quatro paredes da igreja, mano, acabamos morrendo, entendeu? Sim, verdade. Né? Ficar represado ali, paralisado, né? A nossa geração fica muito assim, entendeu? E com muito... E também a gente ensinou muito, né, que o mundo pode nos influenciar mais do que eu posso influenciar o mundo, mas as escrituras me mostram todo o contrário. O Espírito de Deus está morando dentro de mim. Eu carrego o reino de Deus, entendeu? E eu preciso ser luz e sal no meio das trevas. E eu não tenho que ter medo de que quando eu estou na minha escola eles vão me influenciar. Quando eu tenho uma vida com o Espírito Santo, com as escrituras, uma vida profunda com Ele, eu vou influenciar no meio das trevas, porque eu veia isso em Jesus, em Paulo, em Estevão, em Pedro, em tantos, entendeu? Sim. E assim é que a igreja se espalhou, mas hoje estamos muito com medo. E muito a nossa geração, porque às vezes não ensinaram de um jeito que não é a melhor forma. Só que os nossos pais faziam com o coração correto. Eles não queriam que você fosse machucado, que você se perdesse, entendeu? Eles faziam com esse coração. Só que tem uma hora, pastor, que você tem que lidar com as coisas cotidianas, entendeu? Sim. Tem uma hora que você vai lutar com a masturbação, com a pornografia, sei lá, com tantas coisas. Que a gente precisa saber lidar com essas coisas. Não adianta ficar ali esconder, né? Colocar um tapete, todo mundo ali nas escuras, e aí vira um evangelho que é religião mesmo. Não é bem assim a realidade, parece algo falso, né? Exterior. Enquanto você falava aí, eu creio que hoje o que a gente precisa é de, ao invés de colocar na cabeça das pessoas que elas têm que ter um medo de ser influenciadas,
cuidado para não ser influenciado. A gente tem que encorajar, colocar uma coragem para as pessoas influenciarem. A gente foi chamado para influenciar, não para ficar com medo de ser influenciado. E às vezes eu vejo pais que enfatizam muito mais um medo no filho de ser influenciado do que no encorajar ele para influenciar, para ter uma experiência real que influencia, né? E olha tanto que é interessante o que você está falando, que hoje a igreja não está sendo tão influente a nível social, mas a igreja sempre foi o mais influente da história. Eu falo por quê? Na política, até hoje está influenciada pela Bíblia e pelos cristãos. A política dos Estados Unidos e na verdade todo, entendeu? A presunção da inocência, tantas coisas. Foi a igreja, entendeu? Quando acabou a esclavitud, como fala esclavitud? Que você tinha escravo. Acabou pelos cristãos que foram motivados pela carta de Filimão, de Pablo a Filimão, exatamente, que foi um inglês na verdade. Ele se motivou pela carta de Paulo e muitas coisas. O primeiro hospital foi um cristão, começaram cristãos. Então, universidade, por exemplo, é isso que eu estou falando. A igreja sempre influenciou a nível global e hoje parece que a igreja está muito escondida, sabe? O que você estava falando. E não estamos influenciando, estamos ficando... Ou não, mano, às vezes eu vou para a igreja, recebo uma palavra de Deus, recebo a presença do Espírito Santo, mas eu falo, e agora? E fico sentado. Mas não levo isso que eu carrego, não levo a Bíblia, o Espírito Santo, a presença de Jesus, para minha escola, para meu trabalho, para meus amigos. E na verdade, eles estão querendo o que você tem. O problema é que às vezes a gente não sabe como expressar isso, sabe? Sim. Abrir o outro lado dessa represa para fluir, né? Isso é importante na igreja. Essa questão de ser influenciado, das curiosidades, todo mundo vai passar. A gente precisa carregar uma experiência verdadeira. Como eu cresci também indo à igreja, e chegou um ponto das curiosidades da minha vida também, né? Eu lembro... talvez meu pai e minha mãe vão mandar para eles escutarem esse podcast. Eu acho que eu nunca contei. Cuidado que você vai falar. Eles nem sabem até hoje, mas quando eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos... Vai confessar pecados agora? Confessão do pastor. Qualquer coisa você corta essa parte, tô brincando. E quando eu tinha 11, 12 anos, eu gostava muito de escutar Planet Hemp, que significa Planeta Maconha, né? Marcelo D2, e era música Legalize Já. Tipo aquele heavy, tipo aquele rock pesado? Não, era uma pegada hip hop ali, e era de maconha mesmo, falando de maconha, legalize já, legalize já. A música era que uma erva natural não pode te prejudicar. Então era aquela coisa, e eu ouvia isso, porém eu ia à igreja, não que eu queria, pra mim era errado eu usar maconha, mas eu ouvia muito essas coisas, eu ouvia hip hop, Pavilhão 9, o Opalão Preto, então, um monte de música assim, ouvia Raimundos, que era o Rodolfo na época, só palavrão as músicas, hoje é um homem de Deus, né? Mas eu ouvia muito isso no início da minha adolescência ali, e por ouvir tanto, eu tinha amigos que ouviam, e eu lembro que numa viagem com um amigo meu, a gente escutando isso, aí eu não vou, para não ficar longo, eu não vou contar toda a história, mas por fim, a gente resolveu fumar. No começo era para fingir que estava fumando, tinha uns meninos que eram vizinhos lá, e a gente tinha um som forte, ouvindo essas músicas, e a gente queria dar umas de doidão para eles. Aí eu lembro que eu peguei um papel, coloquei café, enrolei o café, fumei café, só que não deu certo, o fogo não permanecia. A gente tentou só o papel, não deu, pra fingir, né? Só pra mostrar onde que a gente era os mauzão, né? Os doidão. O top, né? Aí com o café não deu, aí por fim a gente falou, vamos comprar um cigarro logo. Eu fui numa venda perto, tava só eu e ele na casa, e a gente fumou 3 carteiras de cigarro de uma vez, nesse dia.
E eu lembro que foi essa vez que eu fumei, e quando eu voltei eu tinha um amigo, tinha várias pessoas da escola, menino novo, cara, 11, 12 anos, que fumavam, escondido dos pais, depois da aula, a gente fazia alguma coisa, e tinha um amigo meu que a gente sempre falava, pra que fumar, gente? Faz mal. Só que depois dessa viagem, quando eu voltei, eu contei pra ele e a gente fumou junto. O mesmo que falava, né? Aí foi a última vez que eu fumei, foi essa. E graças a Deus, acho que algo me incomodou assim. E depois dessas experiências, eu fiquei assim. E chegou um tempo da minha vida, eu tinha 12 anos, se não me engano. Eu tive uma experiência muito forte com Deus. Deus usou muito a minha irmã. Ela foi num evento da Jocum, no King's Kids, a gente até falou mais cedo aí, né? E ela voltou ali cheia do fogo e tal. Minha irmã era uma crente, né? Criada na igreja, mas meio mundana. Mas ela voltou de lá com uma experiência forte, transformada. E eu lembro um dia, eu e ela em casa, ela falando comigo umas coisas, e a gente começou a orar. E eu nunca tinha falado assim que eu amava Jesus com tanta força. Eu comecei a gritar que eu amava Jesus, chorar. Uau. E a gente tomou decisões radicais. Eu lembro que a gente pegou, na época era tudo CD, né? A gente quebrou o CD tudo, botou fogo. A gente foi radical, assim, radical, aquela coisa. Mas eu lembro que eu tive experiências reais. Eu vivi a minha adolescência de uma maneira diferente. Na minha escola, eu estudei numa escola que era cristã, e eu lembro que nessa época a escola tinha 15 minutos no início da aula de devocional. Uau. E eu que fazia os devocionais, eu e mais uma pessoa, a gente pregava, na época era fita cassete, não tinha DVD, eu solicitava o vídeo da escola, eles iam com um carrinho, televisão de tubo, vídeo cassete, botavam um vídeo do DC Talk, que era uma banda de rock cristã, e falava pro pessoal, mostrava a música, todo mundo ficava que doido, porque na época era música cristã, era mais aquela da igreja ali mesmo, né? E as pessoas não conheciam rock, essas coisas, né? E eu me converti meio nesse contexto, por causa da Jocum, eu participei também, achei o máximo, hip hop, cristão, enfim. E aí eu vivi experiências reais, por mais que veio esse momento de curiosidades, mas por causa de uma experiência real no meu coração, é que me blindou. E eu tive uma adolescência entregue para Deus. Agora fazia sentido para você tudo aquilo que você tinha vivido. Sim. Cara, quando eu me entreguei para Jesus, foi uma mudança tão radical. Mano, eu sei que muito é aquela palavra que todo cristão fala, né? Mano, eu acordei sendo outro cara, né? Mano, mas comigo aconteceu de verdade. Sim. Mano, eu dormi, quando eu acordei com uma sensação de amor, velho, de me sentir amado, de paz. Sei lá, mano, pra mim era uma rotina. Fala rotina. Quando eu acordava, sabe o que eu fazia? Eu acordava. Fala rotina, tipo quando você... Rotina, sim. Eu acordava, eu sempre deixava o meu cigarro de maconha embaixo da cama, pegava ele, descia embaixo, fumar. Mano, era um vazio tão grande dentro de mim, sabe? Sim. Pastor. E quando eu me entreguei para Jesus, nasci de novo. Quando eu acordei pela manhã, mano, eu era outro Rubem, velho. Tipo, eu conseguia falar para meus pais, amo vocês. Eu não conseguia falar para meus pais que amava eles. Eu tinha paixão por buscar Jesus. Eu sentia ele dentro de mim, mano. Eu estava sentindo Jesus dentro de mim. Não sei te explicar. A minha mente mudou, mano. O que eu pensava já não fazia mais sentido para mim. E, mano, quando uno tem um encontro com Jesus, eu falo assim, o privilégio é maior que o preço que você paga. Sim. Agora se virou para mim um privilégio seguir a Jesus porque eu entendi o que ele fez por mim. Sim. Entendeu? Eu comecei a entender melhor o que era a igreja, que eram meus irmãos, que tinham erros igual eu, entendeu? Sim. Que não tinha a ver com um edifício, tinha a ver com uma família para Deus. E, mano, mudou todo, né, na minha vida, mano. Eu sonhava com ir para a Austrália. Não sei o porquê, mano. Tantos sonhos que eu tinha e Deus foi cumprindo cada um deles no tempo, né, certo? Mas eu falo assim, tem muito adolescente que às vezes para ele está sendo muito pesado, o fardo muito pesado, né? Porque na verdade ele às vezes não teve um encontro com Jesus ou com a religião e o fardo da religião é muito pesado, o fardo da lei é muito pesado. Por isso que Jesus fala assim,
todo aquele que está cansado, não sei como falar em português, mas cansado e sobrecarregado. Ele não estava falando do seu trabalho secular, ele estava falando do fardo, do peso da lei. Que não conseguiam se acercar a Deus pela acusação, pela condenação. Aí diz, o meu fardo é leve, é ligeiro. E, mano, quando uno começa a ter um encontro, tipo, uma relação com Jesus, já não se torna um preço, se torna um privilégio. O privilégio é maior que o preço que eu estou pagando diariamente. Na verdade, é um privilégio, entendeu? E eu consigo viver. É uma obrigação. Não é. Que alguém mandou, falou que tem que ser assim. Não, e tem muitas coisas que você começa a ter mais autoridade e entende que proibiam coisas para você. E às vezes não era nem porque era pecado, é porque você não tinha uma autoridade para lidar com essas coisas, entendeu? Então, quando uno começa a ler a Bíblia por um mesmo, entendeu? Quando uno começa a conhecer a Jesus por um mesmo, não pelo que falaram para mim, tudo muda, pastor. Tudo muda. A sua visão da igreja, do mundo, o seu propósito, a sua identidade. Tudo muda, mano. Tudo muda, velho. E o privilégio se vira... Privilégio agora é um privilégio e não é tanto um preço. O privilégio é maior que o preço agora, né? Sim. A gente vai caminhar pro final já. Mas eu sinto isso, né? A gente falando sobre isso, talvez tem adolescentes ouvindo, pessoas que estão sentindo esse peso, esse fardo, que talvez foi machucado aí por algo que ouviu dos pais, ou por algo que vivenciou dentro da igreja, experiências que machucam mesmo. E é comum acontecer dentro das igrejas, tem pessoas falhas, e hoje talvez o que você precisa, você que está ouvindo aí, dessa experiência com Jesus. Talvez você vai ter a experiência do Rubem, né? De acordar e sentir forte o amor de Deus. Talvez isso é agora, você sentindo e ouvindo. Ou um processo, né? Que também pode, isso, um processo. Deus tem uma história para cada um, né? Atrai, o amor dele atrai de uma forma diferente, né? Cada um. Mas eu acredito que quem está ouvindo vai ter uma experiência forte com Jesus, seria com bom o amor de Deus. Que adolescentes, os jovens que estão escutando, abre o seu coração com alguém. Sim, sabe, verdade. mano? Mano, se... Às vezes vai entulhando, guardando, nunca mano, se falar. eu falo hoje, eu penso hoje, por que eu não falava? Por que eu não falava, pai, isso que vocês estão falando está me machucando? Sim. Porque hoje ele pensa e fala assim, nossa, é mesmo, jovem, não sei porque a gente não pensava naquela época. Hoje a época mudou, somos mais inteligentes, né? Mas eu falo assim, porque eu não falava para ele, pai, você está falando de fulano. E eu sei que vocês têm que falar sobre isso, porque vocês são pastores, são líderes, mas me está machucando. E eu não falava. Às vezes é bom que adolescentes, jovens que estão aqui machucados com a igreja, fala com ele, ou com alguém, entendeu? Mano, cada igreja, local, um contexto diferente, entendeu? Às vezes te machucaram, fala, velho. Igreja é família, e em família às vezes acontece, não é? Você já não brigou com sua irmã? Claro. E você deixa de ser irmão? Não, mano, brigamos, às vezes ficamos um ano sem falar. Mas eu não tenho como ser um ex-irmão. Não existe ex-irmão. Pode ser que a gente não se fale, mas a gente é irmão, entendeu? Sim. Então acontece, é bom que adolescentes ou jovens que estão aqui escutando, fala com alguém, velho. Fala com o seu pai, isso me machucou. Eu não entendo isso da igreja, me explica melhor. Sabe, eu acho que isso cura muito, entendeu? Com certeza. Precisamos ter essa liberdade. Medo de falar, né? Parece que é aquela coisa que nos prende de falar, mas talvez algo que chegou rapidamente na minha cabeça. E procura alguém que seja maduro e sábio. E alguém que tenha uma autoridade para falar da igreja. Porque às vezes quando eu estou machucado, e acontece, você busca um cara que também está machucado para escutar o que você quer ouvir. Vá falar com um cara que de verdade está vivendo a igreja, de verdade é um cara maduro, que ama. Um termo de lamber ferida. Aí tem um que fica lambendo a ferida um do outro. Por aí, nunca sara, né? Vai piorando ali. Vai por aí. Verdade. Mas é bom que eles tenham a liberdade de falar com alguém, velho. Com a pessoa certa. Cura muito, né? Quando você fala. Cura muito. Verdade. Rubem, foi muito bom esse papo aqui. É o primeiro podcast. Tenho certeza que vai abençoar muita gente. Amém. Valeu demais por aceitar esse convite aí. Foi uma honra para mim, de verdade. Foi uma honra.